No dia 6 de fevereiro de 1969, por volta das 7h30 da manhã, na cidade de Pirassununga, estado de São Paulo, um objeto luminoso desceu do céu, se aproximando cerca de meio metro do chão. O objeto estava a 800 metros das testemunhas e fazia movimentos de sobe e desce. O local onde o OVNI havia descido era no meio de uma mata, e por isso dificultava a observação das testemunhas. Tiago Machado, na época de 19 anos, observava o fenômeno com seu binóculo e resolveu entrar mato adentro atrás do objeto. Maria dos Santos, vizinha de Tiago, também avistou o objeto e viu quando Tiago entrou no mato. No meio do caminho, no terreno do Instituto Zootécnico, morava seu amigo Francisco Hanser, e Tiago resolveu chamá-lo para juntos irem procurar o tal objeto luminoso. Os dois tomaram sentidos contrários e esperavam se encontrar em um ponto mais adiante. Porém, devido ao local ser uma mata muito fechada, com vegetação espessa e alta, Tiago só conseguiu ver o objeto quando já estava a 10 metros dele. Foi então que Tiago percebeu que se tratava de uma nave arredondada e metálica com cerca de 1,5 metros de altura. Tiago procurou a melhor posição e ficou observando a nave. Naquele mesmo instante, abriu-se uma porta na nave e 2 seres saíram flutuando do objeto. Tiago pôde observar também que através de uma das janelas da nave estavam mais 2 seres observando-o. Estes seres, segundo o relato de Tiago, eram homens pequenos que mediam cerca de 1,5 metro de altura, usavam roupas colantes e que pareciam de alumínio. O uniforme cobria todo o corpo dos seres, dos pés à cabeça. Na altura dos olhos havia uma espécie de visor transparente que revelava apenas o rosto. Os seres possuíam uma pele lisa e amarelada, com uma marca em cada bochecha, semelhante a uma cicatriz. O olho esquerdo dos seres estava em uma posição mais alta do que o olho direito. Os lábios eram finos e os olhos amarelo escuros, sem pupila. Acima dos olhos haviam rugas paralelas, sem cílios nem pálpebras, e o queixo era levemente deslocado para trás. Os seres deram 3 passos em direção de Tiago, e ele deu 1 passo em direção aos seres, ficando assim a 8 metros de distância entre eles. Os seres então emitiram alguns sons graves, guturais e roucos. Segundo a descrição de Tiago, o som parecia sair de uma espécie de tromba que se movimentava na parte inferior da máscara. Tiago então perguntou-lhes em português como eles haviam chegado ali. Um deles juntou as mãos e formou um círculo com os braços, movimentando-os para cima e para baixo várias vezes. Em seguida, Tiago tirou um cigarro do bolso da camisa e acendeu. Os seres ficaram olhando atentamente os movimentos de Tiago, enquanto se entreolhavam e trocavam palavras entre si. Tiago então pegou o maço de cigarros e jogou na direção dos seres. Sem desviar o olhar de Tiago, um dos seres se abaixou e, sem tocar no maço, pegou-o do chão, como se o maço tivesse sido atraído pela mão do ser. O alienígena então levou o maço em direção ao peito e o maço simplesmente desapareceu no mesmo instante. Diante do olhar de espanto de Tiago, os seres riram, revelando dentes enegrecidos. Os seres então deram mais 2 passos em direção a Tiago, e ele fez o mesmo, dando mais 2 passos em direção aos seres. Como demonstração de boas intenções, Tiago tirou seu binóculo, que estava preso por uma corda ao pescoço, e o deixou no chão. Os seres então recuaram, dando alguns passos para trás. Vendo que seu gesto havia lhes assustado, Tiago recolheu o binóculo e colocou de volta no pescoço. Os seres então novamente deram alguns passos na direção de Tiago. Os seres ainda tentaram novamente uma comunicação com Tiago, emitindo diversos sons
e gesticulando bastante. Mas após alguns minutos, os seres ouviram Francisco, o amigo de Tiago, gritar o seu nome em procura do amigo. Neste momento, os alienígenas lentamente recuaram, sempre de costas para a nave e olhando fixamente para Tiago, e subiram na nave. Porém, antes de decolarem, quando a porta da nave estava quase se fechando por completo, um dos seres disparou contra Tiago um feixe de luz que o atingiu na coxa direita. Tiago sentiu formigamento na coxa imediatamente após o ataque, seguido de um endurecimento no corpo todo. Ele ainda conseguiu ver o OVNI elevar-se silenciosamente a cerca de 2 metros do chão e desaparecer no céu. Em seguida, Tiago perdeu a consciência. Francisco encontrou o amigo caído no chão e logo foi correndo atrás de ajuda. Ele avisou sua mãe, informando a mesma que Tiago estava morrendo. Em desespero, a mãe de Tiago e as vizinhas Maria dos Santos e Ana Maria Cleonice entraram mato adentro, à procura de Tiago. Quando chegaram no local, ele estava caído no chão, com os olhos abertos, porém totalmente desorientado. Ele estava pálido, suando muito e pedindo a todo momento por água. Tiago foi levado para casa e, chegando lá, conseguiu balbuciar algumas palavras que deram a entender que havia algum problema na coxa direita. Maria dos Santos rasgou sua calça e viu que ali havia um vergão esbranquiçado, que, segundo seu relato, lembrava uma marca de chibatada. Tiago foi levado ao hospital, mas seu caso não foi devidamente examinado e o jovem foi encaminhado novamente para casa. Porém, naquele mesmo dia, por volta das 5 horas da tarde, Tiago recebeu a visita de alguns homens da Escola de Aperfeiçoamento da Aeronáutica. Eles fizeram diversas perguntas e criaram diversos desenhos baseados nos relatos de Tiago. Cerca de 1 hora depois, por volta das 6 da tarde, o médico Dr. Henrique dos Reis, o mesmo que havia atendido Tiago no hospital, chegou na residência para examinar melhor o jovem e constatou que seu estado de saúde era normal. Tiago, porém, passou ainda alguns dias com muita sede, mas logo sua vida voltou à normalidade. Este caso é interessante pela interação que ocorreu entre Tiago e os alienígenas. Diferente de outros casos ufológicos, não houve comunicação por telepatia. Os seres tentaram se comunicar com Tiago através de sons vocais e mostraram receio em alguns momentos. Vale lembrar que na maioria dos casos ufológicos, os seres não demonstram medo, muito pelo contrário, eles se aproximam e abduzem a pessoa, independente de haver ou não reação contrária. Outro detalhe interessante é a aparência dos seres, com pele amarelada e dentes negros. Essas características se diferenciam bastante da maioria das espécies comumente relatadas em casos ufológicos. Quanto ao ataque por parte dos alienígenas, fica a pergunta: estariam os extraterrestres com medo que Tiago atacasse sua nave enquanto decolavam? Ou simplesmente tinham más intenções para com Tiago? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.